Segundou, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você vai me ver, mas eu espero que você esteja bem. E hoje a gente vai ter mais um conteúdo da disciplina de parasitologia veterinária. Especificamente hoje vamos iniciar o conteúdo da entomologia veterinária, que estuda o filo artrópoda, onde se inserem ali todos os artrópodes de interesse médico-veterinário e também zoonótico, tá? Esse conteúdo é bem extenso, ele tem muitos detalhinhos, tem bastante coisa para vocês aprenderem, e nós sempre, eu opto por iniciar o conteúdo da disciplina falando dos parasitos externos, dos ectoparasitos, tá? E eu prefiro falar primeiro dos artrópodes, porque eles fazem parte de outros ciclos biológicos que nós vamos ver lá para frente, de eumintos, de protozoários. Eles fazem parte de ciclos como vetores biológicos, como hospedeiros intermediários. Então, é muito importante, e eu acho mais didático, que vocês conheçam primeiro esses artrópodes, para que depois, quando a gente for mencionar eles, vocês não se sintam tão perdidos, tá? Muito embora tudo se relacione, né, então, de certa maneira, eu vou estar explicando, por exemplo, falando que, fulaninho é hospedeiro intermediário de tal euminto, você não vai saber qual é, mas você vai saber que ele tem alguma importância, tá bom? E aí, vocês já sabem, né, que caso fiquem dúvidas, por favor, me mandem. Podem me mandar no privado, podem me mandar lá pelo Classroom. E, bom, bora para a aula, vou compartilhar minha tela com vocês. E a gente vai começar, então, o conteúdo da entomologia. A entomologia, pessoal, é o estudo dos insetos, né? Basicamente. Mas a gente não vai estudar só inseto, nós vamos estudar todo um filo de parasitos, tá bom? Na verdade, o filartrópoda, ele tem insetos, tem ácaros, mas nem todo mundo é parasito, tá? Nós vamos estudar os parasitos do filartrópoda, ok? Então, para a gente entender a etimologia, a origem dessa palavra, primeiro a gente precisa separar essa palavra. E aí a gente vê que artros significa articulação ou articulado e podos significa pés. Então seria o filo daqueles bichinhos que têm os pés articulados, tá? Então tem articulações diversas ali nas patinhas, tá bom? E ele é considerado também o maior grupo do reino Animalia. Tá? A gente tem o reino Animalia e dentro do reino Animalia o filo Artrópoda. E ele é considerado um dos maiores filos, com maior número de espécies e de indivíduos ali inseridos e identificados, ok? Bom, algumas das características importantes desse filo é que eles possuem o exoesqueleto quitinoso, tá? Então, ali, o que é quitina? É uma proteína que é rígida, tá? E que recobre o corpinho desses ectoparasitos, desses indivíduos do filoartrópoda, tá? Eu acredito que todos tenham essa característica. Então, os parasitos que vocês verão, vocês vão ver que eles têm um exoesqueleto recoberto por quitina, né, composto por quitina e, portanto, é rígido, tá bom? E eles têm também uma cavidade corporal, tá? Que é a hemocele. Não tem sangue, tá? Mas é como se fosse uma corrente sanguínea, tá? Que a gente chama de hemolinfa, tá? Já pensou você coletar hemolinfa do inseto? Eu conheço pesquisador que já fez isso. Como o nome já diz, o nome do filo é patas articuladas, então isso é um fato. E eles também fazem equidizes, que são as mudas, tá? As equidizes, elas fazem parte do crescimento desse artrópode e é o que possibilita ele se transformar, fazer sua metamorfose ao longo do ciclo biológico. E aí nós temos duas diferenças básicas dentro desse filo, que é o filo dos insetos, a classe dos insetos e a classe dos aracnídeos, tá? Na classe insecta, a gente vai ver que além das asas e os 3 pares de patas, a gente vai ver que esses indivíduos são divididos em cabeça, tórax e abdômen,
tá? Enquanto que os aracnídeos, eles são divididos em cefalotórax e abdômen, certo? Além disso, assim como outros indivíduos que pertencem ao reino animalia, eles possuem sistemas ou órgãos, tá? Obviamente que não funciona da mesma maneira como seria num mamífero, como seria num réptil, numa ave, mas eles têm sistema digestivo, eles têm sistema reprodutor, excretor, circulatório, nervoso, tá? E respiratório, tá bom? E eu coloquei aqui como se fosse a anatomia da mosca, para que vocês conseguissem visualizar isso, tá? No caso, eu não vou, assim, mostrar exatamente tudo, tá? Mas eu queria que vocês se lembrassem que eles têm essas estruturas e que elas possibilitam a eles compartilhar muitas coisas que a gente tem também, tá bom? Então, apesar de não serem seres racionais, de sistema nervoso complexo, não são vertebrados, mas mesmo assim, eles possuem esses sistemas funcionando muito bem, e vocês vão ver que funcionam melhor do que a gente imagina. Um termo que eu queria deixar claro aqui para vocês é o termo estádio, tá? Estádio se refere àquele período da vida do parasito, tá? Quando a gente fala de uma fase de vida, a gente fala o estádio de vida, tá? Isso é uma definição que um dos principais livros de parasitologia traz, tá? Então, até hoje ele é aceito como definição, tá? Quando a gente quer falar de uma fase de vida desse artrópode, tá bom? Estádio e instar são sinônimos, tá? Enquanto estágio é diferente. Estágio é o que você faz quando você vai aprender algo em algum lugar, né? Então, quem faz estágio na clínica, na reprodução, na clínica de grandes, nos silvestres, isso é um estágio, tá? O parasitinho tem estádio ou instar, tá bom? Mas se você colocar estágio, não está 100% errado, só também não está certinho, bem corretinho, tá bom? Então, tem preferência a pronunciar a palavra correta. Os artrópodes, eles têm 2 tipos de ciclos, tá? Depois a gente vai entender isso melhor, mas já para definir previamente, existem os ciclos holometábolos e hemimetábolos. Metábolo tem a ver com metabolismo, tá? Então, seria referente ao ciclo daquele artrópode. Holo significa completo e hemi significa metade, então é incompleto, tá bom? O que seria a diferença entre os ciclos holometábolos e hemimetábolos? No ciclo holometábolo ou holometabólico, nós temos uma metamorfose completa. Significa que entre as fases parasitárias, nós vamos ter muita diferença morfológica. E eu vou explicar isso com imagem para vocês. No hemimetábolo ou hemimetabólico, vai haver pouca diferença entre os estádios de vida daquele artrópode, tá bom? Então, um exemplo disso, de holometabolia, seria uma pulga, tá? A pulga, ela começa o ciclo dela como ovo, ela vira a larva vira uma pupa, e a pupa vira uma pulga, tá? Então, como eles têm muitas diferenças morfológicas entre o ciclo e os estádios de vida, a gente considera que a pulga tem um ciclo holometabólico, tá bom? Já o piolinho, ele já é hemimetabólico, por quê? A partir do momento que o piolinho sai da lêndia, sai do ovo, ele vai sempre se parecer com o adulto no final do ciclo, tá? Ele sempre vai ter aquela semelhança morfológica, ele só vai aumentar de tamanho, tá bom? Bom, ok, depois eu vou mostrar exemplos para vocês, e nós vamos então iniciar falando de classe insecta, tá? Dentro da classe insecta, nós temos 3 ordens muito importantes, que são as ordens que nós vamos aprender hoje. Eu falo vamos, porque eu sempre aprendo bastante enquanto eu estou ensinando para vocês. Inclusive, às vezes eu esqueço algumas coisas, mas estudando eu relembro e aí eu tento passar sempre da melhor forma possível para vocês.
Hoje nós vamos aprender, dentro da classe Insecta, a ordem Hemiptera, Siphonaptera e Pteroptera. Quanto nome difícil, mas vocês vão conseguir, porque se eu conseguir, vocês também vão. A pessoa com TDAH e a pessoa com dislexia vai lutar um pouquinho mais, mas vai conseguir também, tá bom? Tem algumas coisas que eu pronuncio de alguma forma e pode ser que alguém pronuncie de outra, tá? Isso acontece, é normal, porque tem alguns nomes que não são padronizados, tá bom? Mas eu sempre procuro passar para vocês a pronúncia mais correta possível, porque eu busco saber quando eu tenho dúvida, tá bom? Quem são os insetos? Né? Primeiro de tudo, lá, só para a gente relembrar da taxonomia, nós temos o reino Animalia, tá? Dentro do reino Animalia, filo, artrópoda. Dentro do filo, classe Insecta. A classe Insecta, como o nome sugere, fala de insetos, tá? E a diferença dos insetos para os aracnídeos é o número de patas que eles têm e também as divisões anatômicas entre elas, tá bom? Morfologicamente falando, o corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? Eles têm 3 pares de patas, ou seja, 6 patas, porque 3 vezes 2 é 6, 3 de cada lado. E eles também têm antenas, mas vocês vão ver que essas antenas nem sempre estarão aparentes. Elas existem, mas nem sempre elas aparecem, tá bom? Bom, o abdômen desses insetos, ele é segmentado, tá? E a gente vai ver que tem vários anéisinhos, tá? Na prática, eu acho que vocês vão conseguir enxergar isso melhor, mas eu quero mostrar aqui para vocês, eu não sei se o meu mouse aparece para vocês, mas do lado direito da imagem, do slide, tem a imagem de uma abelhinha, de uma vespinha, né? Não é uma abelhinha, porque a abelhinha é uma bunduda. Um insetinho aí parecendo uma vespinha. Então, vocês vão ver que esse inseto aqui, ele tem a cabeça, na cabeça ele tem antena, os olhos, ele tem aparelho bucal, que é o que ele usa para se alimentar, para perfurar, enfim, para inocular coisas. Temos aqui os 3 parezinhos de patas, né? Então, 2 inseridos no tórax e um inserido no abdômen. Temos as asas, mas vocês vão perceber que nem todo inseto vai ter asa, tá bom? E nós temos aí o abdômen com vários anéis, tá? Esses segmentos aí a gente chama de anéis ou segmentos, e eles normalmente estão assim estruturados para permitir uma mobilização, né? Então, às vezes, o machinho que quer copular, né? Ele inverte ali o aparelho reprodutor para chegar na região genital da fêmea. Às vezes a fêmea quer ovipor e aí ela tem que fazer um encurvamento ali para ovipor de um jeito específico. E às vezes também essa fêmea precisa engurgitar, precisa aumentar de volume esse abdômen para conter todos os ovos que ela vai ovipor. Então, assim, tudo tem um motivo biológico para estar ali. Nem tudo a gente sabe, mas o que eu souber eu vou conseguir transmitir para vocês. Bom, classe Insecta foi apresentada, agora, embaixo da classe Insecta, a gente tem uma ordem, né? E a ordem que nós vamos ver primeiro é a ordem Hemiptera. Hemiptera tem esse nome porque pteros significa asa, tá? E hemi, como a gente falou lá antes, significa meia ou metade. Significa aqueles insetos que têm meias asas, né? Asas pela metade. O que isso significaria, tá? Eles são hemiélitro, tá? Hemiélitros. Significa que a asa dele não é completamente quitinizada, tá? Como vocês vão visualizar aqui na imagem da direita, o número 1 refere-se ao élitro, tá? Ao élitro, perdão. O 1 é o hemiélitro e o 2 é a asa propriamente dita, tá bom? Tem uma porção ali naquele hemiélitro, né, que seria a porção coriácea, né, que é a porção rígida dessa asa, e o número 2 seria a porção membranosa dessa asa. Então, ela é uma asinha, ela não é tão firme, né? Então, ela não possibilita voos muito desenvolvidos, tá? Os hemípteros não são insetos capazes de voar a longas distâncias, ok? Além disso, eles são holometabólicos, ou seja, nos ciclos... Ai, perdão, falei holo, mas é M.
que eu não estava lendo. Eles são hemimetabólicos, então no ciclo deles, eles normalmente se parecem desde o início, desde que eles saem do ovo, eles já se parecem com um adulto formadinho, tá? Eles só vão crescendo. E a capacidade de voo deles é reduzida, mas existe, tá? Então, eu quis mostrar aqui para vocês o exemplo, por exemplo, de um besouro. O besouro, ele não tem hemiélitro, ele tem o élitro certinho, totalmente formado. Então, quando ele levanta o élitro, que é essa capinha, tá? Ele consegue voar com as asinhas dele e depois ele consegue proteger o corpinho. Os hemípteras não fazem isso, tá? Mas isso é só para conhecimento mesmo de vocês. Quanto à morfologia geral dos hemípteras, vocês vão perceber algumas generalidades. E essas generalidades eu vou tá passando para vocês. Aqui à direita nós temos o barbeiro, tá? Que é um hemíptera, um dos mais importantes, inclusive. E vocês vão perceber que os hemípteras têm um corpo deprimido dorsoventralmente. Ele é triste? Talvez. Mas o deprimido, aqui nesse caso, significa achatado, tá bom? Então, se você ver um hemíptera de cima, olhar de cima, ele vai parecer achatado assim, e se você olhar ele de lado, ele vai aparecer achatado assim, tá? Dorso ventralmente. Eles têm 2 pares de asas, tá? Então, na verdade, são 4 asinhas que eles possuem. Eles têm olhões, então eles são bem zoiudos, têm os olhos bem desenvolvidos. Eles enxergam bem? Essa é uma dúvida que eu tenho, mas provavelmente eles enxergam, tá? Talvez não do jeito que a gente enxerga. E eles têm aparelho bucal picador-sugador, tá? E alguns têm aparelho bucal predador. Mas eu vou explicar isso depois para vocês. Vocês vão ver aqui à direita onde estão cada estrutura desse bichinho, tá bom? A gente vai ter aqui olho, tá? O ocelo e olho. Tem a cabeça, a antena bem longa, tá? Tem um tubérculo onde se insere essa cabeça, tá? Que a gente chama essa antena, que é o tubérculo antenífero, tá? As patas, o que mais? E o pronoto, que seria basicamente a nuca desse bichinho. Pronoto é como se fosse uma nuca. E depois vocês vão entender melhor. Um monte de nome esquisito, né? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, dentro da morfologia geral dos hemípteras, e exclusivamente dentro dos barbeiros, tá? É diferenciar quando um barbeiro vai oferecer um risco para você ou não, tá bom? É isso que eu quero que você aprenda aqui. Então, por isso, eu preciso te mostrar os diferentes tipos de aparelho bucal desse barbeiro, para que você, como médico veterinário, consiga identificar se o barbeiro é hematófago ou não, se ele oferece um risco para você ou não. O barbeirinho hematófago, ele possui o rostro, ou seja, focinho, é como se fosse um focinho, pode anotar aí. Né? Na prova você não vai botar focinho, tá? Você vai colocar rosto, mas para a sua associação mental, pode ser que te ajude, tá bom? Então, o hematófago, ele tem esse rosto longo, tá? E vocês vão perceber que aqui onde tem um aparelho bucal, que eu não sei se meu mouse mostra, mas vamos aqui para a primeira imagem do lado esquerdo, tem uma bolotinha onde é o olho, né, o olhinho dele, e logo embaixo tem aqui um caninho, um tubinho, e esse tubinho é o aparelho bucal desse parasito, tá? Esse aparelho bucal, ele é segmentado em 3 partes, tá? Então, tem 3 segmentos, e ele é bem robusto, ele é rígido, voltado para baixo e reto, tá? Então, algumas dessas características são bem importantes vocês saberem, tá? Quando ele for um hemíptera predador, ele vai ter o rosto curto, ou seja, o focinho dele vai ser curto. Ele vai ter 3 segmentos, tá? Nesse aparelho picador-sugador. Mas ele vai ser curvado, tá? Eu vou mostrar exemplos de fotos para vocês. Aqui é só esquema para vocês conseguirem entender e identificar, tá bom? Quanto aos fitófagos, eles já são, como o nome diz, né? Eles sugam plantas, tá? Eles não oferecem risco de sugar sangue. Eles têm também um rosto longo, mas este rosto,
Ele tem 4 segmentos, tá? Oh, perdão. Este aparelho picador-sugador tem 4 segmentos e ele é virado para dentro, mas ele é bem delgadinho, tá? Basicamente, então, o hematófago, como o nome diz, é aquele que suga sangue, tá? Então, anota aí, o hematófago suga sangue, portanto, é o que oferece risco para a saúde pública e para os animais, tá? É aquele que transmite o maior número de parasitoses ou de parasitos, tá bom? O que nós precisamos entender? Quando a gente pega um barbeiro hematófago, a gente vai observar que ele tem aqui no seu aparelho bucal, cadê meu mouse? O aparelho bucal dele vai ter 3 segmentos, curvado para dentro, né? Ou seja, virado para dentro, mas são retos, tá? Eles não são encurvadinhos, eles são retos e robustos, porque eles têm como finalidade perfurar uma superfície e por ela alimentar-se de sangue. É como se fosse uma agulha, tá? Então, o hematófago tem um aparelho bucal parecido com uma agulha, tá? Fininha, pontinho fininha, reto, né, robusto, e ele tem 3 segmentos, ok? Outras estruturas aqui que vocês podem observar são as antenas, tá? Já no predador, a gente vê o quê? Aquela cabecinha menorzinha, né? E vocês vão ver que o aparelho bucal é curvado, tá? Não é reto, como os hematófagos, é curvadinho. Então, a gente entende que esse aparelho bucal evoluiu não para sugar sangue, mas para apreender outros animaizinhos, tá? Então, esse é o bichinho que se alimenta de outros animaizinhos, tá bom? Enquanto o fitófago, ele tem o aparelho bucal bem longo, bem delgado, com 4 segmentos, tá? E ele não tem intenção de sugar sangue, ele apenas suga seiva de plantas, tá bom? Então, nós vamos falar especificamente dos barbeiros, tá? Estes parasitos, eles estão inseridos dentro da família Reduvidae, tá? Subfamília Triatomini. Por esse motivo, eles são chamados de triatomíneos, tá bom? Então, pode escrever aí, triatomíneos são os barbeiros. E eles são chamados de barbeiros porque é muito comum encontrar esses bichinhos passeando pelo rosto, tá? Eles andam sobre o corpo, eles podem picar qualquer parte do corpo, mas por uma peculiaridade eles são atraídos pelo rosto, então é como se eles estivessem fazendo a sua barba, entendeu? Por isso que eles são barbeiros. Eles são hematófagos em todos os estágios evolutivos, então desde que sai do ovo, a ninfazinha, tá? Ou a fêmea ou o macho, eles são hematófagos, portanto, eles oferecem risco para a sua saúde, para a sua vida, tá bom? Uma particularidade dos barbeiros é que eles defecam logo após se alimentar. Então, eles sugam seu sangue ou sangue de um animal e logo em seguida eles defecam. Qual é o problema disso? Depois eu vou explicar, tá? Mas vai pensando aí qual que é o problema disso. Aqui temos um ciclo biológico de um barbeiro, tá? E aí vocês vão perceber que desde lá do comecinho, tá? Eles são bem parecidinhos com a estrutura final deles, tá? Então, nós temos aqui os ovos, tá? Esses ovos passam, depois de um tempinho, eles eclodem e sai uma ninfa, tá? Essa ninfa, ela pode ser de primeiro, segundo, terceiro estágio, depois ela se torna adulta, tá? Em cada estágio de vida, ele faz uma equidise, cada equidise ele cresce um pouquinho, tá? E o que a gente pode resumir desse ciclo biológico é que ele tem 3 fases principais: ovo, ninfa e adulto, tá bom? Sendo que, como ninfa, ele pode ainda passar por 5 equidises até se tornar um adulto, macho e fêmea, ok? Uma coisa importante é que eles têm um ciclo longo, tá? Esse ciclo pode durar de 6 meses a 1 ano, tá bom? Outra coisa importante é que os barbeiros têm hábito noturno, tá? Eles são chamados lá no inglês de kissing bug, inseto que beija.
mas vocês vão entender por quê, que é inseto que beija. Alguns insetos, eles precisam se alimentar antes de copular, e no caso dos barbeiros, isso não é uma regra, tá? E os machos, como sempre, eles copulam várias fêmeas, tá? Diversas vezes. Não tem seletividade, monogamia entre os barbeiros. E a postura, ela é parcelada. Significa que ela não ovipõe, né? A fêmea não ovipõe tudo de uma vez, como é o caso do carrapato, que vocês vão ver bem mais para frente. Mas elas ovipõem devagarzinho. Vai ovipondo aqui, ovipondo ali, e assim elas vão fazendo, tá? É interessante destacar que o ovo que acaba de ser oviposto, ele é branquinho, mas depois de um tempo eles ficam rosados, né? Então, quando o barbeirinho começa a se desenvolver lá dentro do ovo, ele fica rosadinho. Por que eu preciso saber disso? Porque se você um dia precisar identificar o ovinho do barbeiro, você vai saber se aquele ovo acabou de ser posto ou se aquele ovinho já tem um embrião ali dentro, tá? Eu coloquei aqui sobre as espécies, né, de Triatoma, de Planstrongylos e Rhodnius, depois eu vou falar de cada um deles especificamente, mas tem algumas diferenças na postura de cada espécie de barbeiro, tá? Então, os gêneros Triatoma, Planstrongylos, eles colocam os ovinhos soltos, tá? Em vários locais, enquanto o Rhodnius já coloca o ovinho aderido na terra, ou numa folhinha, num substrato, tá bom? Qual que é a importância dos barbeiros, né? Eles são transmissores da doença de Chagas, tá? Eles albergam no seu interior o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, vocês só vão ver lá no final, tá? E é um protozoário de muita importância médico-veterinária e em saúde pública. Quando a gente aprende sobre a doença de Chagas, a gente ouve muito falar do quanto isso é deletério para a saúde humana, como de fato é. Mas quando a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente descobre que a doença de Chagas pode afetar animais também. E os mesmos sinais que eles causam nos seres humanos, causam também nos animais. E se vocês quiserem, né, saber depois, dar uma estudada, mas basicamente ele se aloja nos músculos, na musculatura de diversos órgãos, e eles fazem com que esses órgãos percam a capacidade de se contrair. Então, isso causa doenças cardíacas, megaesôfago, problemas intestinais, megacólon. Então, é uma doença bem triste, muito negligenciada, não tem tratamento para ela. E os barbeiros são os principais reservatórios e transmissores da doença de Chagas. Por isso a gente estuda barbeiro, tá bom? Uma coisa. Por que é chamado de kissing bug ou então barbeiro, né? Como eu falei, o barbeiro fica andando no rosto, né? Fazendo a sua barba. E kissing bug porque ele gosta de dar beijinho na bochecha. Entendeu? Ele anda no seu rosto, dá a beijadinha dele e passa doença para você. Essa imagem dessa moça, né, com o olho inchado, ele representa o chagoma, tá? O chagoma é a inflamação da região no momento em que você é contaminado pelo barbeiro, né? Então você se contamina, ocorre uma reação inflamatória local e isso leva ao edema. E por isso ocorre o chagoma, tá? Uma coisa também importante, né, que eu falei sobre a defecação desses parasitos, eles se alimentam primeiro do sangue, tá? E logo em seguida eles defecam. O que acontece é que as fezes vão conter o tripanossoma, tá? Então, como tem o tripanossoma nas fezes do barbeiro, e ali tem um furo, e se você contaminar esse furo com as fezes do barbeiro, você vai acabar adquirindo a tripanossomíase. Então, aqui já adiantando um pouco, né, o ciclo do Trypanosoma cruzi, você não se contamina por inoculação direta do parasito ali no furinho que o barbeiro faz, e sim pela contaminação do furinho com as fezes do barbeiro que contém parasito. Ficou um pouco bagunçado na mente, mas com o tempo vocês vão aprendendo, tá? É só para vocês não perderem esse conceito, não ficar solto por aí, tá? Bom, na subfamília Triatomini, nós temos várias espécies de barbeiros, tá? De triatomíneos, né?
E esses triatomíneos, eles têm diversos gêneros, né, diversas espécies. Quando a gente fala em barbeiro, a gente lembra principalmente do triatoma, que por muitos anos foi realmente o principal reservatório mais importante, mas depois de um tempo, o triatoma ele foi tão perseguido, perdão, estou com sono, ele foi tão perseguido, tão capturado, que ele deixou de ser o mais, assim, importante, e hoje existem outros barbeiros de outras espécies que têm uma importância igual ou maior do que o triatoma, tá? Nós aprendemos na graduação, com a disciplina de veterinária, a diferenciar um Panstrongylus de um triatoma e de um Rhodnius, tá? A diferença básica é que no Panstrongylus, a antena ela vai se inserir muito próxima dos olhos, tá? Enquanto que no triatoma, essa antena vai se inserir mais para o meio do rosto, tá? No meio da parte média da cabeça. E o Rhodnius, a anteninha ela vai se inserir lá no final, próximo do final da cabeça, tá? Mais para a parte anterior da cabeça. Então, imaginando que esse daqui é a cabeça dele, sendo que aqui são os olhos, e aqui é o aparelho bucal, aqui se inserem as antenas do Panstrongylus, aqui é do triatoma e aqui é do Rhodnius. Deu para entender, pessoal? É um pouquinho difícil, né? Eu acho que vocês já estão começando a ficar apavorados, porque isso é só o começo, tá? Estudem bastante. O nome dessa estruturinha é tubérculo antenífero, né? O tubérculo... esqueci o outro nome que dá, mas é tubérculo antenífero, tá? E dependendo do local onde esse tubérculo se insere, você diferencia as espécies de triatomíneos, tá bom? Esse aqui é um Panstrongylus. Se você olhar bem, o tubérculo antenífero, né, ou seja, o local de inserção da antena do Panstrongylus é muito próximo do olho do Panstrongylus, tá? Esse aqui é o olho, parece microfone, né, mas é o olho. Aqui nós temos o triatoma, tá? Então, aqui está o olho do triatoma, no número 2, né? E aqui na região média da cabeça do parasitinho, nós temos a inserção caracterizando, então, o triatoma. Já o Rhodnius, a gente vê que o tubérculo está bem no finalzinho, na porção final da cabeça, próximo ali do aparelho bucal. Percebam também, pessoal, que aqui a gente vê no número 2, aqui está apontando o aparelho bucal desse parasito, tá? Se vocês observarem, é igualzinho uma agulha, tá? A agulha usa para quê? Para furar e para sugar sangue, tá bom? Vai ficar fácil lembrar quando vocês fazem essa associação. Bom, dos triatomíneos, né? A gente tem o triatoma infestans, que é a espécie aí mais associada, mais antigamente falada, como o principal reservatório. Eles são pequenos, galera, eles são bem pequenininhos. Quando a gente vê a imagem aqui, a gente tende a achar que eles são imensos, mas eles não são, tá? Eles são bem piticos, assim, sabe? Eles têm entre 2 e 3 centímetros, os adultos. E eu, particularmente, acho eles muito bonitos, eles são coloridos, tem muitas cores diferentes, e a gente não diferencia pela cor, tá? Nós diferenciamos pela inserção do tubérculo, tá bom? Não vá pela cor, senão você vai se enganar. O triatoma, ele é encontrado principalmente em regiões domiciliares, tá? Então, dentro de casa, pele domiciliar, que é no quintal da casa, em volta, no entorno, e regiões rurais, tá? Ele é um bichinho bucólico. Ele entra nas casas, mas ele tem preferência por viver em ambiente bucólico, tá? Então, aquela casa, aquele sítio, aquela casa com muito pé de árvore, muita folha no chão, né? Ele não é de viver no ambiente doméstico em si, dentro de casa, ok? O Panstrongylus, ele também é bem pequenininho, ele tem a coloração diferente, mas como eu falei, a gente não leva em consideração a coloração, tá? E sim a inserção do tubérculo. Hoje, ele é considerado o principal transmissor
da doença de Chagas. Então, ele é o triatomínio hoje que tem mais importância no sul e no sudeste do país, tá? Que é onde tem maior concentração de pessoas, tá? E, particularmente, eu adoro ver esses mapas de distribuição dos parasitas. Tem dano para tudo, né? Então, eu gosto de ver, assim, tem mapas que mostram onde tem cada bichinho, né? Em cada região. E eles são encontrados tanto em áreas domiciliares quanto peridomiciliares e silvestres, ok? Por fim, o Rodnius, que nome, né? Rodnius. Se eu fosse o parasita, meu sobrenome ia ser Rodnius, né? Pensa, tem relação, tem relação. Em algum momento vocês vão encontrar o de vocês, tá? O Rodnius neglectus, ele é o principal hoje dessa espécie, tá? Ele é bem coloridão também, bem listradão, coloridão, né? E também é bem pequenininho, assim como os outros, né? Mas dos três, ele é o menorzinho. E ele está principalmente distribuído nas regiões Nordeste e Norte. Também um pouco no Centro-Oeste, né? Então, ele está mais para aquela região norte do país, tá bom? Ele fica muito no ambiente domiciliar, tá? E ele se alimenta de sangue humano, de sangue de mamífero, de sangue de aves, tá? E para todos esses bichinhos, inclusive para nós, ele transmite a doença de Chagas, tá? No ambiente silvestre, ele já tem, assim, uma prioridade por sugar marsupiais e roedores, tá bom? Pobre dos roedores, né? São vítimas de tudo. Agora, aquilo que ninguém gosta de lembrar, aquela informação que a gente prefere esquecer. O açaí contaminado por barbeiro é a principal causa da doença de Chagas, tá? Por que isso acontece? Porque hoje em dia nós temos muito mais conhecimento, muito mais higiene, nós vivemos em ambiente muito mais industrializado, pouco silvestre, pouco... Enfim, né? Nossas casas não têm mais tanta árvore, não são mais tão sombreadas, né? A gente vive muito mais em prédio. Então é difícil a gente encontrar no meio domiciliar um barbeirinho, Pati, que além de te furar e sugar seu sangue, ele ainda tem que cagar na sua cara e você tem que espalhar a bosta do barbeiro no meio da sua cara todinha e contaminar o buraco que ele fez para você pegar doença de Chagas. É um trampo danado, né? É muito mais fácil você ingerir o parasito do que se contaminar pelo furo que ele fez em você, tá bom? Uma das formas, né, de contaminação é a via oral, né? Então, se você ingerir o barbeiro ou ingerir os parasitos que ele elimina pelo seu intestino, você acaba se contaminando. E lá no norte do país, onde tem muito consumo de açaí, o açaí, ele pode, no momento do processamento, ser contaminado pelo barbeiro. Por quê? Caldo de cana também, pessoal, não se esqueçam. Às vezes a pessoa vai moer a cana e moe o barbeiro junto, bem. Toma um caldinho temperado com triatoma. Imagina, caldinho temperado com triatoma, caldinho de cana temperado com doença de Chagas. Maravilha, né? E aí, como lá no pessoal do norte, eles consomem muito açaí in natura, não pasteurizado, acontece que no meio do processamento pode ocorrer essa contaminação. Então, o Pará, no norte do país, mas principalmente o Pará, onde tem essa tradição muito forte de comer açaí, existe também muito dessa doença sendo transmitida, adquirida por meio da ingestão de alimentos contaminados, tá? Então, o açaí que a gente consome aí, que é sorvete, ele normalmente é pasteurizado, não oferece risco, tá? Mas se você for para um lugar onde você vai consumir ele in natura, pensa duas vezes, dá uma congeladinha antes, tá? Bom, ainda na ordem hemíptera, nós temos os cimicídeos, tá? Família Cimicidae. Por que eu vou falar deles aqui para vocês? Porque os percevejos, que fazem parte dessa família, eles podem incomodar bastante uma pessoa que é parasitada por eles ou algum animal que é parasitado por eles. A gente chama várias coisas de percevejo, vários insetos a gente chama de percevejo, mas o percevejo, realmente, ele é dessa família Cimicidae, tá? Como a gente falou lá no início, os hemípteros são achatados,
dorso-ventralmente, então não é diferente com o caso dos cimicídeos, e eles são chamados de bug bed, né, inseto da cama, percevejo da cama, porque principalmente em área rural, acontece infestação desses bichinhos na cama e fede, o pessoal chama de Maria Fedida, né, fede um tanto, aquele cheiro clássico de percevejo, sabe? Então, a gente fala bastante deles porque eles são hematófagos, tá? Então, eles picam a pele, eles podem causar bastante coceira, incômodo, transmissão de parasitos e etc, tá bom? Eles não têm asas, diferente do que a gente viu ali nos barbeiros, que possuem asas, embora que não sejam asas assim tão funcionais, eles têm asas e os cimicídeos não, tá? Eles são muito pequenininhos. Nos adultos, eles podem chegar a 1 centímetro, bem pequeno. E, normalmente, os ninhos deles são feitos próximos do hospedeiro, tá? Então, é na cama do hospedeiro, no travesseiro, ou próximo do quarto, das regiões onde a pessoa fica mais, no sofá, tá? E eles se alimentam à noite. Então, olha que cômodo, né? Você vai deitar para dormir e o simicídio faz a festa, picando e você e sugando seu sangue, né? Nós temos ali o Cimex como principal representante desses cimicídios, tá? E eles têm essa aparência, assim, né, de barril, bem bonitinho. E eles têm aqui, o Cimex em si, né, eles têm o pronoto, ou seja, a nuca deles é mais largo que a cabeça, tá bom? Ele tem asa atrofiada, ou seja, ele não tem asa, e ele é marronzinho, tá bom? O ciclo de vida desse parasitinho se parece muito com o ciclo de vida que a gente viu lá dos barbeiros, porque ele passa pela a fase de ovo, ninfa e adulto, tá? Então, dentro da fase de ninfa, obviamente, ele vai crescer, vai passar por vários estádios, várias equidizes, até se tornar adulto, tá? Então, se você quiser anotar aí de forma resumida, o ovo, depois a ninfa, que faz 5 equidizes, então é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto estádio. E por último, o adulto, fêmea e macho, tá bom? O ciclo desses cimicídios, ele é bem rápido, tá? É um ciclo bem rapidinho. E em situações ideais, principalmente calor, eles podem completar o ciclo em até 30 dias. Aqui o Cimex, que bonitinho, né? Esse vagabundo fedido, né? Ele tem um cheiro bem característico de percevejo mesmo. E no local onde ele infesta, a gente pode encontrar vários ovos, fezes, tá? Fezes dele, exúvias. O que são exúvias? Não é exúvia, não. Deixa o Exu lá para Umbanda. É exúvia, tá? A exúvia é o fruto da equidise. É a casquinha que sobrou no momento da equidise, tá? Então, aqui, ó, quero mostrar para vocês. Isso aqui é uma exúvia, tá? Não é exúvia, lembrando. Então, aqui jaz a casca onde morou, viveu um percevejo. Aqui, ovos bem branquinhos, tá? E as fezes são esses pretinhos. Aqui do lado direito, uma pessoa infestada por percevejo, tá? Cheio de percevejo, e com eritema, né, decorrente desse prurido, que afinal ele é hematófago, né? Então, além de picar e causar lesão ali, sugar esse sangue, causa também alergia, você quer coçar, enfim, é um cômodo, né? Nós temos também um segundo representante, cujo gênero é o Ornithochores, tá? Tudo que tiver ornito se refere a ave, tá? Já pode anotar aí no seu caderno. Ornithochores, portanto, é o percevejo que parasita aves, tá? O pronoto desse percevejo é diferente porque é trapezoidal. Se você olhar, aquele outro pronoto, ele é em um formato de C e virado para cima, e aqui fica a cabeça e aqui o pronoto, tá? Já o Ornithochores, o pronoto ele é convexo, né? E ele é de formato de trapézio. Vocês se lembram dessa forma geométrica, trapézio? Então, é dessa maneira que ele se apresenta, tá? Esse é o Ornithochores. Olha que gordinho, um bichinho bonitinho, né? Pena que é ordinário, né?
Bom, então qual é a importância médico-veterinária desses parasitinhos e em saúde pública? A picada desses bichinhos causa muita irritação, muito incômodo. Então, isso acaba incomodando os animais, incomodando os seres humanos, leva estresse. E se você está falando de animal de produção, pode ocorrer uma queda de produção, porque esse animal vai estar estressado, tá? Ele vai estar se preocupando em coisas que ele não precisa se preocupar. Então, ele não vai querer saber de pôr ovo e depositar carne e produzir leite, porque ele está estressado. Grandes infestações por esse parasitinho podem causar anemia, embora que não é uma coisa muito comum, mas pode acontecer, afinal, eles sugam sangue do hospedeiro. Existem vários relatos de micro-organismos que foram isolados no interior desses hemípteros, porém, nenhum deles, assim, ficou comprovado como sendo transmitido pelos percevejos, sabe? Então, os percevejos, eles contêm vários micro-organismos no seu interior, mas não necessariamente eles transmitem, tá? Isso não ficou provado ainda. Vamos falar das pulgas, né? Esses seres maléficos. As pulgas, elas fazem parte de uma outra ordem. Então, respira fundo e agora você vai aprender uma ordem diferente daquela que a gente estava vendo, tá? Nós estávamos falando da ordem hemíptera, tá? Dentre as quais temos o barbeiro e os percevejos, representantes maiores, principais. E agora nós vamos falar da ordem sifonáptera, que são as pulgas, tá bom? Enquanto nós vimos que a ordem anterior, eles têm o corpo achatado dorso-ventralmente, né? Então, de cima para baixo, na pulga vai ser diferente. E o corpo vai ser achatado lateralmente, tá? Então, lateralmente, tá bom? Outra coisa importante, né? E aí, falando de etimologia, da origem da palavra, sifonáptera seria sifão, tá? Ausência, que é o A, né? E asas, que é pteros. Então, seria aqueles parasitos, aqueles insetos que parecem com sifão e não têm asas. O que é um sifão? Sabe quando você tem um vaso sanitário ou um tubo, um cano, que tem vários anéis ligados entre eles? Você já deve ter visto um sifão, tá? Esse tubo de conexão lá, que ele tem vários anéis e você consegue articular. Isso é um sifão, tá? Mais para frente, quando vocês virem a pulga, vocês vão entender por que ela parece um sifão. Ou talvez não, mas enfim, enfia isso aí na sua cabeça, aceita, né, que dói menos. Então, beleza. Quanto à morfologia, tá, eles têm esse corpo plano ou achatado, lateralmente, tá bom? Eles têm um revestimento espesso, bastante espesso da quitina deles, e eles têm várias sardinhas voltadas para trás, vários pelinhos, tá bom? Na pulga, gente, no inseto, na pulga, no parasita, a gente não vai chamar de pelinho, tá? Eu vou falar pelinho para que vocês consigam associar, mas na prova de vocês vão colocar a palavra correta, que é cerda, tá bom? Ou no paranaense, cerda, tá bom? Essas sardinhas são voltadas para trás, eles têm pernas bem longas, e essas pernas são adaptadas para o salto, porque ao longo da evolução, eles entenderam e eles evoluíram para não precisar das asas, tá? Eles perceberam que as asas não eram importantes para a sobrevivência deles, mas que as pernas sim, tá? Por eles serem parasitos dos pelos, então eles não precisavam voar, mas eles precisavam saltar de um hospedeiro para o outro, ou de um lado para o outro do hospedeiro. Então, para eles, a perna era muito mais importante do que a asa. Por isso, eles são ápteros, né? Não têm asas. Nas larvas das pulgas, o aparelho bucal é mastigador. Ele é assim, ó. Ele faz esse movimentinho aqui de pinça, tá? Esse é o mastigador. E na pulga adulta, o aparelho é picador-sugador, também conhecido como hematófago, tá bom? Na morfologia das pulgas, a gente vai ver que eles têm 10 segmentos abdominais, tá? E 3 torácicos. Você precisa saber isso de cabeça? Não, tá? Mas você precisa saber que ele tem um corpo segmentado.
tá? Eles têm quitenídeos, mas nem todos têm quitenídeos. Tá? Alguns podem ter quitenídeos e outros não. Pessoal, o que é um quitenídeo? Quitenídeo vem do latim quitenus, tá? E quitenus significa pente, tá? Quando vocês olham aqui para a cabeça da pulga, tá? Vocês vão ver que aqui tem um bigodinho, né? E esse bigodinho tem uns dentes que parecem com um pente. Por isso a gente chama isso de quitenídeo, tá bom? Ah, tem um monte de lógica no meio, né? Não faz sentido, mas é isso aí. Eles são ectoparasitos obrigatórios periódicos. Passei isso lá no início para vocês, tá? Então vamos relembrar. Um ectoparasito obrigatório é aquele que precisa do hospedeiro para sobreviver. Sem o hospedeiro, ele morre. Mas ele é periódico, então ele precisa do hospedeiro, mas somente durante um período ou uma fase de vida dele, que é o adulto, porque o adulto se alimenta sobre o seu hospedeiro, tá? Aqui temos uma morfologia desenhadinha, tá? Para vocês decorarem todas essas áreas da pulguinha, mas eu vou mostrar isso no microscópio para vocês. E aqui nós temos o dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? Quando aquele ser, aquela espécie, ela se diferencia anatomicamente entre machos e fêmeas. Na pulga é assim. O macho, ele tem a bundinha mais assim, né, enxutinha, a bundinha arrebitada, né? Porque ele não precisa dilatar para conter ovos no seu interior, tá? E o machinho, a gente vai observar aqui do lado esquerdo que nós temos aqui a bundinha, eu vou chamar de bundinha para ficar mais fácil para vocês localizarem. E aqui nós temos uma estrutura enovelada que parece um chicote, tá? Essa estrutura é denominada edeago, tá? E o edeago é o órgão genital masculino, tá? Você nunca imaginou que faria medicina veterinária e que um dia ia descobrir onde fica o peru da pulga. Eu tenho certeza que você nunca imaginou que isso iria acontecer na sua vida. Pois bem, este é a piroquinha da pulga, tá? A gente vai descobrir muito mais coisa ao longo dessa disciplina, tá? Prepara o seu coração. A fêmea, ela tem a possibilidade de dilatação muito maior que o macho, porque ela consegue aumentar de tamanho para ovipor, para conter ovos no seu interior. E vocês vão observar aqui próximo da bundinha da fêmea, tá? Aqui no centro nós temos uma estrutura escurinha, tá? E essa estruturinha pequena é o útero da fêmea, é o órgão genital da fêmea, órgão reprodutor, digamos assim, tá? E ele é chamado de espermateca. Bom, os machos são menores, tá? Ele tem essa bundinha arrebitadinha, já a fêmea é mais cadeiruda, mais bunduda, tá? E o ciclo biológico da pulga se procede da seguinte maneira. Primeiro, lembrando, é um ciclo holometábolo, então ele tem uma metamorfose completa dentro desse ciclo. É um ciclo curto, tá? Que ocorre entre 20 e 30 dias, tá? E aí, a primeira fase, né, vamos começando pelo adulto, né, a fêmea adulta, depois de copular, ela vai eliminar ovos no ambiente, e esses ovos vão se desenvolver em larvas. Essas larvas vão passar um tempo no ambiente, se alimentando de debris celulares, de coisas no ambiente, e depois vão se tornar pupa. A mesma pupa que a gente vê a borboleta fazer, a pulga também faz, tá? E essas pulpas, depois de um tempo, elas eclodem e dão origem aos parasitos adultos, ok? É simples, tá? Vamos falar de cada pulga agora, tá? Nós temos muitos tipos de pulga, não existe só pulga de cachorro e gato, existe pulga inclusive do ser humano, tá? E a gente começa falando da Xenopsila kelps, tá? A Xenopsila kelps é a pulga dos roedores, tá? E como ela parasita roedores, ela tem uma importância epidemiológica muito grande na ocorrência da enfermidade chamada peste negra. Sim, a peste negra que você aprendeu na UEM, tá? Atlética, pois é, peste negra
tem um grande componente, tem uma grande responsabilidade da Xenopsila na transmissão da peste negra, tá? O que a gente pode observar aqui? A Xenopsila, ela não tem quitenídeo, tá? Vocês vão ver aqui, na nuquinha dela, aqui na região da nuca da pulguinha, não tem aqueles dentes do pentinho tão bem desenvolvidos. Ela é mais peladinha, não tem bigode, usa barba feita, entendeu? Barba, cabelo, bigode. É isso, tá? Meteu a gilete, passou a máquina zero, não tem que ter nídeo, tá certo? E aí, como eu falei, né, ela faz parte dessa grande importância que é a doença peste negra, tá? Que, por incrível que pareça, eu vou contar para vocês, ela não foi erradicada, tá? Nossa, tem um povo falando aqui no meu corredor que, pelo amor de Deus. E eu nem tô querendo saber fofoca, eu só queria dar minha aula. Será que é feio ir lá e xingar? Meu Deus, para de conversar. Que ódio. Enfim, tomara que isso não atrapalhe muito vocês, porque tá me atrapalhando bastante. Bom, qual que é o problema da Xenopsila? Ela causa prurido, tá? Ela é bem... faz coçar bastante. Ela transmite peste bubônica. Ela também transmite Menolépis, que é um cestoda. Cestoda? Sim, cestoda. De seres humanos, tá? Então, o ser humano pode contrair Menolépis ingerindo a pulga, tá? E Trypanosoma levis, que é um hemoparasito de roedor, tá bom? Ai, gente, esse povo não cala a boca, não. Que bosta. Aproveita para tomar água aí. Isso, fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Vai pegar o elevador. Tchau. Gente, a mulher não para de falar nunca mais. Que horror. Vamos continuar então. Poxa, agora eu quero falar da melhor. Ectenocephalides é a espécie mais comum de pulgas, que a gente mais vê na rotina, tá? E Ectenocephalides tem duas espécies, tá? O gênero Ectenocephalides. Ele pode ser Ectenocephalides felis e Ectenocephalides canis, tá? A diferença do Felis por Canis é basicamente a curvatura da cabeça, tá? E você deve estar aí pensando, ai meu Deus, é parasito de cão? Parasito de gato? Sim. Porém, no Brasil, a principal espécie que parasita cão e gato é a Felis, e não a Canis, tá? Por incrível que pareça, a gente tem pouquíssimos exemplares de Ctenocephalides canis no nosso país, tá? A gente tem predominância da Felis, do Cefelis, e o Cefelis parasitando caninos, tá? Então, cão e gato. Quando você pensa em pulga, você pensa em Ctenocephalides felis, ok? Então, por chamar quitenocephalides, vocês obviamente já perceberam e entenderam que eles têm quitenídeos, tá? E esses quitenídeos, eles estão na região pronotal, que é na nuca da pulga, e na região genal, que é o bigode, tá? Então, vocês vão ver ele assim, com um bigode bem exuberante, né? E ali na nuquinha também tem um mullet ali, tá bom? Bom, aqui a gente consegue ver a diferença, em tese, né? A gente consegue ver a diferença dos dois parasitos, das duas espécies de parasitos. E aí vocês vão perceber que o formato da cabeça é diferente, tá? Então, na esquerda tem Ctenocephalides canis, que tem uma cabecinha mais arredondada, tá? E também o primeiro quitenídeo dela é pequenininho, tá? O quitenídeo genal aqui dela é bem pequenininho, enquanto que na Felis, que fica do lado direito, vocês vão ver que a cabeça é mais alongada, esse arredondamento ele é mais sutil, e o primeiro quitenídeo genal também ele é menos curto, né? Ele é mais compridinho, tá? No final das contas, o que você precisa saber? O que Ctenocephalides é pulga de cão e gato,
que a ctenocefalides é a pulga mais importante dos cães e dos gatos, apesar de ser chamada de felis, né? Ela é mais importante também em cão. E o ciclo da pulga. Isso é muito importante. Bom, o ctenocefalides, ele é um parasito muito pruriginoso, tá? Apesar dele ser um parasito periódico, né? Ele só passa um tempo, um período no hospedeiro definitivo, ele causa muita coceira, tá? Incomoda muito porque ele suga sangue, desencadeia reações alérgicas, nesse animal pode ter dermatite alérgica picada de pulga, eles fazem parte da transmissão de eumintoses, tá? Como dipilidiose, que é um cestoda, né? O dipilídeo. Então, tem vários cestodas aí que podem ser transmitidos pelas pulgas e também podem transmitir bactérias, vírus e riquetes, né? Que são protozoários intracelulares, tá? No caso do felino, por exemplo, a pulga pode transmitir micoplasma, que é extremamente perigoso, tá joia? Pulex irritans é a pulga que parasita principalmente cães, gatos e seres humanos, tá? Os primatas, na verdade, né? Então, eles não têm ctenídeos, tá? Ele também fez o bigode, fez a barba, sem nada, bem peladinho. E a gente diferencia ele da xenopsila por causa de uma sardinha que tem embaixo do olho. Meu Deus, quem percebeu não tinha mais nada o que fazer da vida dele. Então, a Pulex, ela é uma pulguinha muito pruriginosa, né? Então, tem esse problema de causar prurido no hospedeiro. E também é transmissora de peste bubônica, tá? Então, pessoal, toma cuidado com essas pulgas que não tem bigode, tá? Tudo pulga perigosa, tudo transmissora de peste. E o dipilídeo canino, né, como ele é uma pulga de cão e de gato também, ele também pode transmitir dipilidiose, que é uma verminose, tá bom? Aqui a gente tem uma perna humana, né, cheia de picada de Pulex irritans, tá? Eu tenho para mim, galera, que uma vez na minha casa a gente teve uma infestação de pulga. E antigamente, assim, hoje em dia as pessoas têm casa de chão de taco porque é conceito, mas na época que eu era criança, chão de taco era falta de opção, né? Não era riqueza, era pobreza. E nós tínhamos uma cachorrinha, uma Lhasa Apso, e a Lhasa teve uma infestação de pulga, e a casa teve uma infestação de pulga. Imagina uma casa de chão de taco com infestação de pulga. Nós não tínhamos paz. Dia e noite levando picada de pulga. E nós tivemos que contratar um dedetizador, porque acabou com a nossa vida. Aquilo foi horrível. Eu lembro que eu era muito pequena, eu tinha no máximo 4 anos de idade. E foi um inferno. Eu lembrava as pernas da gente preta de tanta pulga. Meu Deus, que degradação. Vocês vão ver que eu já passei cada coisa nessa vida. Enfim. Vamos falar da família Tungidae. Na família Tungidae, nós temos as pulgas do gênero Tunga penetrans, também famosíssimas pelo nome de bicho de pé. Sim, o bicho de pé é uma pulga. Parabéns, você descobriu uma coisa muito interessante. Então, a pulga causadora do bicho de pé tem esse nome meio diferenciado, né? Tunga penetrans. E tem esse nome porque ela corrói, né, e penetra ativamente na pele do hospedeiro, tá? Ela se enterra ali na pele do hospedeiro, cava um buraquinho, e lá ela ovipõe. E aquilo que você vê é o ovo da tunga. É um monte de ovo de tunga. Delícia. Então, elas são muito pequenininhas, tá? Elas têm menos de 1 milímetro, então você não enxerga, tá? O que você enxerga ali não é a tunga, e sim aquele monte de ovo que ela colocou lá misturado com pus da infecção, bem gostoso. Essas pulguinhas, se vocês perceberem, elas não têm o rostinho alongado, curvadinho, tá? Como as outras, ela tem um rostinho bem pontiagudo, e isso favorece com que ela consiga perfurar a pele e penetrar nessa pele, tá? Elas são pulgas bem diferentes, porque elas têm o tórax ali fusionado com o abdômen, diferente do que a gente vê nos outros insetos, né? O tórax bem individualizado. No caso delas, não, elas têm os tórax bem próximos, né, do abdômen, então acaba que eles se fundem, tá?
Esse que a gente está vendo aqui é um machinho, tá? E eles não têm cterídeos. O narizinho deles é em pezinho, o nariz de harmonização facial que a gente queria ter, né, amores? Mas a tunga tem. E já falei que eles não têm cterídeos, né? Os hospedeiros são principalmente os humanos e os suínos, tá? Mas eu já peguei caso de cachorro, muito caso de cachorro com tunga, tá? Esses dias mesmo, em poucos meses que eu presenciei um caso que o bichinho estava lotado de tunga, lotado de bicho de pé. Nós tiramos e foi muito satisfatório. Então, aqui temos algumas imagens, né? Um pé de ser humano, um pé de cachorro, tá? E, claro, que o máximo que acontece para o ser humano é causar coceirinha boa, né? Tem gente que gosta de pegar bicho pé e ficar coçando. Ai, misericórdia, é o fim da picada. Mas, enfim, ela causa alguns problemas, né? Porque incomoda, dói. Aquele animal, se ele estiver muito parasitado, ele pode sentir dor, ele pode ter fibrose, inflamação, edema, enfim, tá? Infecções secundárias. Não é legal, tá? É nojentinho, inclusive, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Ah, o ciclo da tunga, tá? O ciclo da tunga é parecido com o das pulgas, mas na diferença é que quando esse parasitinho, bicho de pé tá maduro, ele rompe, e no momento que rompe, libera todos os ovos no ambiente, e aí permanece o ciclo, tá? Então, se você tiver um bicho de pé, você precisa eliminar toda aquela secreção, todos aqueles os ovos que estão ali no interior daquele furo, e destinar para o local adequado, não desprezar isso no ambiente para não continuar o ciclo da pulga, tá bom? E, por fim, na aula de hoje, nós vamos falar da ordem Ptiráptera, tá? Antigamente eu chamava Ptiráptera, porque é PH, mas eu descobri que é Ptiráptera mesmo, tá? Então é assim que a gente fala. Ptiráptera é a ordem dos piolhos, tá? E etimologicamente, né, Ptiráptera significa piolhos sem asas. Ok, nunca vi piolho com asa, mas enfim, vocês já sabem que são aqueles bichinhos que não têm asas, tá? O ciclo dos pitirápteras é hemimetabólico, portanto, eles saem do ovo já parecidinhos com os adultos, tá? E só vão trocando vão fazendo equidise e vão crescendo. São parasitos permanentes, portanto, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem no hospedeiro, tá? E eles são estenoxênicos. Eu acho que eu falei disso para vocês lá no começo. Parasitos estenoxênicos são aqueles que têm uma altíssima especificidade de parasitismo, ou seja, são parasitos muito seletivos para espécies que eles evoluíram para parasitar. Então, a gente não vai ver piolho de galinha infestando ser humano, ou piolho de galinha infestando cachorro, ou piolho de gato infestando o ser humano. Então, estenoxênico significa isso, e é muito importante você entender que o piolho é estenoxênico, para não sair por aí depois de formado falando que o cachorro está se coçando porque pegou piolho de galinha. Isso é uma mentira, tá? E além de tudo, é uma burrice. Bom, eles são transmitidos por contato direto, tá? Piolho não voa, lembre-se, né? A pulga pula, mas o piolho não voa. Então, para ele ser transmitido para você, você precisa ter contato direto com alguém que tenha o piolho. Ou então o boi com outro boi, ou o suíno com outro suíno, ou a galinha com outra galinha, e o cachorro com outro cachorro, ok? Por que eles têm maior incidência no inverno? Porque no inverno todo mundo fica grudadinho, né? Todo mundo se aglomera, né? Você vê todo mundo lá assim, juntinho, para se esquentar. É nessa hora que o bicho pega, literalmente, tá? Bom, os piolhos têm o corpo achatadinho dorso-ventralmente, né? Então, plano, ele tem corpo plano, dorso-ventralmente. Eles são ápteros, ou seja, não tem asas, mas tem garrinhas, tá? Eles evoluíram para ter garras porque eles parasitam os pelos e os cabelos. E o cabelo tende a ser escorregadio, tá? Então, por isso eles desenvolveram garrinhas para conseguir segurar no cabelo sem escorregar.
Por isso que a gente chama o cabelo liso de escorregador de piolho, né? O cabelo, né, é tão lisinho que o piolho bate aqui, né? Então, é por isso que a gente chama de escorregador de piolho, tá? Mas o piolho desenvolveu garra para conseguir se fixar e não escorregar, tá? Eles podem ter cerdas no corpo, e vocês vão ver alguns exemplos disso. E nós temos duas ordens de piolho, duas subordens de piolho, tá? A ordem dos piolhos é Pteroptera, né? Mas temos duas subordens, que é a Ambliceras quinocera e a ordem Anoplura. A subordem Anoplura são os piolhos hematófagos, ou seja, sugadores de sangue, e as subordens Ambliceras quinocera são piolhos mastigadores. Então, eles não se alimentam de sangue, mas se alimentam de debris celulares, queratina, pele, pelos, etc. Bom, o que nós vamos ver de diferença dos Anoplura para os Ambliceras quinocera? Ambliceras quinocera, como eles têm tendência a ser mastigadores, eles têm uma cabeça muito maior, porque, teoricamente, eles precisam fazer este movimento aqui de garra para mastigar, correto? Eles precisam de uma boca grande para mastigar. O Anoplura, eles têm a boquinha a cabeça bem alongada. Por quê? Tudo na natureza, gente, é inteligentemente desenhado. Por quem? Eu não sei, mas eu acredito que por Deus. Eu não sei pelo que você acredita, mas eu acredito em Deus e eu acredito que Deus desenhou isso muito bonitinho para ter uma função, tá? Ai, meu Deus, eu não estou evangelizando ninguém, me desculpe. Apenas estou compartilhando uma crença aqui. Então, os Anoplura, eles são alongados e isso lembra para gente aquilo que a gente viu lá nos barbeiros, aquela estrutura pontiaguda que tem como intenção, como finalidade, perfurar alguma coisa, sugar alguma coisa. Então, Anoplura normalmente é parasito hematófago, tá? Porque lembra as agulhas, lembra as estruturas pontiagudas. Ok? Esquece o evangelismo. Só foca nisso aqui, tá bom? Outra coisa que a gente considera nos Pteropteras é a cabeça e tórax, tá? Essa relação da cabeça com o tórax, ela é bem interessante, tá? Lembra que o inseto, ele é composto de cabeça, tórax e abdômen? No caso dos mastigadores, a cabeça vai ser mais larga do que o tórax, tá? No caso dos Anoplura, a cabeça vai ser mais fina, mais estreita do que o tórax. Eu vou mostrar exemplos para vocês entenderem. Mas antes eu vou falar do ciclo biológico, tá? Como é um ciclo hemimetabólico, como eu falei lá no início, né? O ovo do piolho, também conhecido como lêndia, tá? Quem já foi piolhudo aí? Eu já fui criança piolhuda. Era uma criança muito piolhuda. Meu Deus, eu não gosto nem de lembrar. Minha mãe me torturava. Ela tinha prazer de catar os piolhos. E eu tenho para mim que a minha mãe, ela deixava piolho para ela continuar catando depois. Porque não é possível, gente. Já existia escabim naquela época que ela não me dava escabim. Porque ela gostava de matar os piolhos com o dedo, tá? E catar. Não é possível. Enfim. Mas quem foi uma criança piolhuda como eu sabe que o ovo do piolho chama lêndia, né? E que os piolhos ovipõem muitas lêndias de uma vez, tá? Uma vez que eclode, né, essa larva eclode, essa ninfa eclode do ovo, ela vai se tornar ali uma ninfa de primeiro, segundo estágio, tá? E terceiro estágio, e por fim se torna adulto. O que diferencia esse ciclo hemimetabólico dos outros é que eles têm menos equidizes, tá? Quando a gente viu lá os simicídios, os triatomíneos, vocês podem reparar e perceber que eles tinham 5 equidizes, né, até se tornar adulto, e aqui a gente vai ser apenas 3. Por esse motivo também, eles têm um ciclo de vida muito rápido, tá? Tem muito menos fases de vida para se preocupar em fazer metamorfose. Então, eles podem, cada bichinha, cada feminha de piolho pode pôr 300 ovos, 300 lêndias na sua cabeça. Imagina. Meu Deus. Na subordem Anoplura, a gente vai perceber que a cabeça é mais estreita que o tórax. Do lado direito temos a imagem de um piolho, tá? Um piolho hematófago. E aqui, ó, a gente tem o tórax, tá? Aqui o abdômen, bem compridinho.
E a cabeça é mais estreita que o tórax. Então, quando você vê um piolho, que é a cabeça mais estreita que o tórax, você pode subentender que ele faz parte da subordem Anoplura. Portanto, ele é um parasito hematófago, tá? Eles têm garras bem grandes, tá? Eles têm aquela mãozinha assim bem grande. A cabeça, como eu falei, é menor e mais estreita que o tórax. A anteninha deles tem 5 segmentos, tá? E eles são geralmente parasitos de mamíferos, tá? O Anoplura geralmente não parasita outros vertebrados, tá? Quem são os Anoplura? Vamos começar pelos piolhos humanos, que são da família Pediculidae, tá? Nessa família Pediculidae, nós temos 2 exemplares, pedículos humanos humanos e pedículos humanos capitis, tá? Qual é a diferença de uma espécie para outra se os dois têm o mesmo nome muito parecido? Quando eu falei para vocês lá da taxonomia, na aula anterior, eu comentei que existem subespécies, né? E essa subespécie, ela pode variar de acordo com o local de parasitismo, com a espécie de parasitismo, enfim. Então, o pedículos, ele foi batizado com o nome da espécie que ele parasita, que é o ser humano, e a subespécie se refere ao local que ele parasita. Então, pedículos humanos é o piolho que parasita seres humanos em qualquer lugar do corpo, enquanto que o pedículos humanos capitis, capite, lembra? Cabeça. Então, é aquele piolho que fica lá na cabeça. E eu já estou coçando a minha. Ai, meu Deus, muitos gatilhos, né? Bom, eles são minúsculos, né? Tem menos de 1 centímetro, então, ó, graças a Deus, né? Tem poucos milímetros, né? Tem vários segmentos abdominais, né? Que a gente chama de 7 segmentos abdominais. Eles têm olhos, tá? Se enxerga, não sei, mas tem olho. E eles têm placas pleurais quitinizadas. O que seriam placas pleurais quitinizadas? Seriam essas estruturas aqui, que vocês estão vendo, no centro do corpo, tá? Essas estrias no centro do corpo, tá? Aqui, vocês estão conseguindo visualizar que esse exemplar aqui, esse espécime aqui, tem uma coisa pontiaguda, assim, ó, parece uma agulha? Pois é, esse é o peru do piolho. Parabéns, tá? Você encontrou o peru do piolho. Aqui você tem garras, tá? Então, podem observar, né, que os primatas, por ter cabelos mais fáceis de deslizar, né, eles desenvolveram garras. E você vai perceber também que ele é meio marombinha, né? Tem um bíceps, tem um tríceps, né? Bem desenvolvido, tá? Qual a importância desses parasitas? Eles são hematófagos, causam muita coceira, muita irritação, podem levar a infecções secundárias em casos muito graves e podem transmitir patógenos, porque afinal eles podem albergar algum patógeno, algum hemoparasito, bactéria e tal, porque eles têm essa possibilidade de sugar sangue, né, e inocular sangue também. Aqui nós temos imagens, né? Meu Deus, ninguém merece, né? A imagem da esquerda é de uma infestação bem severa. E a imagem da direita são várias lêndias, tá? Na cabeça de uma pessoa. A doença é chamada pediculose, né? E pessoal, existe no TikTok um perfil chamado Lice Clinic. Pesquise. Tem um vídeo do Lice Clinic, Lice é piolho em inglês, né? E eu tive o desprazer e ao mesmo tempo o prazer. É aquele guilty pleasure, né? Aquele prazer assim que você sente um pouco de culpa de gostar, mas enfim. Na cabeça da criança. Quanto piolho tem na cabeça daquela criança? Meu Deus. Te desafio a ver e depois me falar o que você achou. Ainda na subordem Anoplura, nós temos a família Pitiridae. E na família Pitiridae, nós temos o Pityrus pubis, tá? Como o nome diz, ele é o parasito do pubis. E o que tem no pubis? Genitália, tá? Este parasito de seres humanos, ou de primatas, no caso, né, de seres humanos, macacos e etc., ele parasita a região genital, tá? De seres humanos e primatas, outros primatas, no caso, né? E vocês podem perceber que ele tem um abdômen bem fusionado, bem curtinho, ele não é comprido, né? E ele é fusionado, né? O tórax e o abdômen dele.
Obviamente, vocês perceberam, né, que a cabeça é mais estreita que o tórax, e por esse motivo também ele lembra um pouquinho o coração, né? É o piolho do amor, porque se você fizer um amor com uma pessoa que tiver um pityrus pubis, você pode pegar o pityrus pubis, entendeu? Hoje em dia, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Isso eu li, tá? Eu li e realmente é comprovado. Que no Brasil, devido ao tipo de depilação feminina que a gente tem aqui, que é uma depilação radical, o pityrus pubis quase que foi, assim, erradicado, porque as pessoas quase não têm mais pelo pubiano, tá? Claro, muita gente ainda tem, não tem problema nenhum nisso, mas é um problema que pode acontecer, tá? Então, é, ele é um parasitinho também, que ele é chamado de chato, mas, sinceramente, eu não sei se ele é o chato porque ele é achatado ou se porque é chato ficar coçando o priquito, né? Mas, enfim. Aqui nós temos algumas imagens de pityrus pubis, tá? Fazendo ali a festa nos órgãos na região pública, genital das pessoas, tá? Por incrível que pareça, nessa imagem aqui, literalmente nós temos pityrus pubis no olho, nos cílios de uma pessoa, tá? Vai saber aonde essa pessoa enfiou a cara, o olho, né? Vai saber o que ele estava tentando enxergar ao ponto de pegar o pityrus pubis no olho, no cílio, tá? Prefiro não pensar, mas já pensando, né? Do lado direito temos aqui uma região púbica, né? Com vários exemplares de pityrus pubis e a seta aqui apontando, mas não está muito fácil de ver, né? Próximo do mamilo de um cara, tá? Esse cara era indiano, inclusive. Ele tinha pityrus pubis no peitoral. O hematopinos é um piolho hematófago muito importante, tá? Porque ele tem como hospedeiro definitivo suínos, tá? Mas, eventualmente, pode parasitar ruminante, pode parasitar equino. Eles são os maiores piolhos que existem, eles são muito grandes comparativamente, tá, com os outros, e eles têm importância em medicina veterinária porque eles causam muito prurido, muita irritação, transmitem parasitinhos, né, por se tratar de um piolho hematófago. E aqui a gente consegue visualizar do lado esquerdo da foto, na região periocular desse animal, que eu acho que é um ruminante, bastante hematopinos, tá? Do lado direito também a gente consegue ver o olhinho de um bovino, né? Bem cheio de parasito, muito infestado por hematopinos, né? Todas essas coisinhas pretas. Aqui, ó, aqui, milhões e milhões de pityrus ou de hematopinos. E a minha cabeça está coçando muito. Aqui no dedo dessa pessoa, nós temos 2 exemplares, para vocês perceberem, em termos de comparação, o quanto eles são grandões, tá? Imagina quanto sangue ele consegue sugar, né? O Linognathus também é um parasita hematófago e ele parasita principalmente cão, tá? Mas eventualmente caprino também, vocês vão perceber que ele é peludo, né? Ele tem um corpo com bastante quantidade de cerda. Aqui a gente vê também que ele tem as garrinhas bem desenvolvidas, que eles têm os bracinhos bem desenvolvidos, parece um gado, né, com chifrinho de gado. O que mais que tem de coisa importante aqui? Eles não têm olhos. Acho que não faz muita diferença, tá? Eles não têm olhos também. A gente vê também que eles não têm placas quitinizadas, tá? Placas pleurais. Por que a gente chama de placas pleurais? São aquelas estruturas no centro e também nas laterais do abdômen, tá? Vocês estão enxergando aqui umas bolinhas, tá? Essas bolinhas são chamadas de espiráculos e elas permitem a respiração dos ectoparasitos. Quando nós temos placas pleurais quitinizadas, pleura lembra respiração também, né? Então, são as placas que ficam próximas dos espiráculos, né, dos órgãos de respiração, que são fortemente quitinizadas, tá bom? Tudo é raciocínio lógico. Este piolinho diferenciado é chamado poliplax. E o poliplax, além de peludo e cabeçudo parecendo um ET, ele é aquele tipo de parasito
que a gente não vê comumente, tá? Mas ele parasita principalmente roedores, animais de laboratório, tá? Então, por eles serem hematófagos, eles têm importância principalmente para quem tem interesse em animais selvagens, tá? Então, roedor, né? Então, ratinho, coelho, né? O Polyplax, ele faz parte desse rol aí de parasitos diferentes, mas que podem estar afetando animais que sejam de interesse para vocês, tá? E aí a gente vai falar, então, da subordem Amblycera esquinocera, tá? Dos piolhos mastigadores, tá? O que diferencia a Amblycera de esquinocera é se está aparecendo antena ou não. Pois é, tá? A ordem Amblycera é a ordem que a antena não aparece com muita facilidade. Como vocês podem ver aqui, a cabeça não aparece antena. Mas é porque ela está escondida na cabeça do parasita. E a ordem Esquinocera é a ordem que a antena aparece, tá? Nós vamos ver aqui na ordem Amblycera que tem uma família bem importante, tá? Que contém dois parasitos de aves, que são o Menopon e o Menacanthus. O nome completo do Menacanthus, eu acho um nome mais chique de todos os parasitos que existem, é o mais erudito. Poderia ser um grande compositor de música erudita do século XVII. Menacanthus stramineus. Veja que erudito, que chiquérrimo dos stramineus. E é um pobre de um piolho de galinha, né? Eu fico pensando, meu Deus, que destino cruel. É que ele é aquele pai da periferia, aquela mãe da periferia, que não tem nada, nossa, não tem um dinheiro para comprar 2 pão e bota o nome do filho todo diferenciado, com cheio de Y. É isso aí, tá? Eu posso falar com conhecimento de causa porque eu fui essa criança aí da periferia, tá? Os hospedeiros são as aves, tá? E a importância principal deles é que eles causam depenagem nas pobres das galinhas, tá? Estressam muito essas galinhas. E eles se alimentam principalmente das penas e da pele, tá? Porque eles são piolhos mastigadores, eles literalmente mastigam a queratina e é delas que eles se alimentam, dessas estruturas que eles se alimentam, tá? A diferença do Menopon para o Menacanthus é que o Menopon ele só tem uma fileirinha de cerda, tá? Então, assim, horizontalmente falando, lá no abdômen, né, vai ter várias cerdinhas e ele só tem uma fileira em cada segmento. O Menacanthus tem 2 fileiras em cada segmento. Esses são relatos, registros de animais parasitados por Menacanthus e Menopon. Eu estou arrepiada, dá muito nervoso, dá muita gastura ver isso, tá? Vocês vão ver que eles ovipõem na base das penas, né? E eles fazem essa nojeira na pobre da pena da galinha. A galinha perde as penas tudo, começa a se bicar, se mutilar, se traumatizar. Isso é péssimo, péssimo para a pobre da galinha, tá? Bom, nós temos também os girópodos e o glirícola, que são parasitinhos de roedores, tá? São piolinhos de roedores. Tudo que tem porcele lembra porco, mas não porco suíno, e sim porquinho da Índia, tá? Então, tudo tiver porcele no final ou no início, é porque se refere a porquinho da Índia. Portanto, o Glirícola porcele é o piolho do porquinho da Índia. Viu que fácil de identificar? E o Giropus ovalis, o nome já diz, Giropus ovalis, ele é gorduchinho, tá? E o Glirícola porcele é mais compridinho, é fácil de identificar, tá? Já na família Bopide, tá, da subordem Amblycera, a gente tem o Heterodoctus spiniger, tá? E esse Heterodoctus é um parasito principalmente de canídeo e de marsupial, tá? E esse piolho parasita principalmente animais silvestres, tá? Então, ele não vai ser encontrado com facilidade no cachorrinho, mesmo que se for um cachorrinho da roça, ou da cidade, vai ser muito difícil você encontrar heterodóxicos nesses animais. Mas facilmente você pode encontrar ele em raposinha, em lobo-guará, em cerdo-cion, que é cachorro do mato, tá? Você pode encontrar bastante esses piolinhos desses animais, tá? E também marsupiais.
Ele tem a cabecinha triangular, e vocês já perceberam, então, que todos, até o momento, do Amblycera não tem antena aparente, tá? Por isso ele é um Amblycera. E, além disso, eles têm essa importância, principalmente porque eles transmitem patógenos, eles causam alopecia, porque eles são mastigadores, então eles destroem os pelos por mastigação, fazem rash, né? O que é rash? Aquela, não é a coceira, é o eritema. Sabe o eritema? Depois que você coça, ou depois que você leva uma picadinha do bichinho e fica vermelhinho, isso é rash cutâneo, tá? E aí eu queria que vocês observassem, né, não só no heterodoxos, mas nos outros que eu já mostrei, como é importante essas características, tá? Então, a cabeça mais larga do que o tórax, tá? E a antena que não é aparente, tá bom? Aí a gente vai falar da subordem Esquinocera. Na subordem Esquinocera, a antena vai aparecer, tá bom? E da mesma forma como a gente já viu anteriormente, nós teremos, então, a cabeça mais larga do que o tórax e a antena vai aparecer, ok? Nós temos aqui a família Tricodectide, que é a principal da subordem Esquinocera, tá? E a gente diferencia os parasitos dessa família não só pelo hospedeiro, tá? Mas também pela morfologia da cabeça. O Tricodectes, ele parasita principalmente carnívoros, tá? Então, felino e canino. O felícola, como o nome já diz, felinos, felícola, tá? E o bovícola, hoje ele foi reclassificado, ele já não se chama mais bovícola, mas o sinônimo dele é bovícola, tá? A gente utiliza hoje em dia o nome da malinha para se referir ao bovícola, tá bom? Porque ele não é só de bovino, ele é de equino também. Então, nós teremos bovícola bovis e bovícola equi, se tornaram hoje da malinha bovis e da malinha equi, tá bom? Bom, qual que é a importância? Mano, coça para burro, né? Causa maior problema. Então, aqui a gente consegue ver que a diferença, basicamente, está concentrada na cabeça desses parasitos, tá? Eu sublinhei não, eu destaquei aqui, não sei se vai aparecer para vocês. Mas observem comigo que a cabeça do felícola, ela é pontiaguda, né? E se você olhar, ela tem esse formato pentagonal, tá? Parece um pentágono, tá bom? Deu para perceber? Tá? Cabeça pentagonal é felícola, tá? A cabeça hexagonal, mas que também pode ser interpretada como uma cabeça retangular, né? Pertence ao Tricodectes, tá? O pessoal chama de hexagonal, tá? Mas eu entendo que você também pode compreender essa figura geométrica como retangular, tá? Mas na prova eu vou pedir que você escreva o que é padrão, que é o hexagonal, tá bom? Então, cabeça hexagonal é a cabeça do Tricodectes, tá? Enquanto bovícola é considerada uma cabeça arredondada, mas também pode ser entendida como uma cabeça quadrada, né? Na prova eu vou pedir que você escreva arredondado, mas você pode, para o seu conhecimento, para o seu entendimento, compreender que o bovícola tem a cabeça arredondada, ok? Beleza? Então, se eu pedir para vocês diferenciarem os gêneros da família Tricodectide, vocês vão dizer que é pela cabeça, sendo que a cabeça de felícola pentagonal, cabeça de Tricodectes hexagonal, cabeça de bovícola ou da malinha arredondada, ok? E aí nós temos também, na subordem Esquinocera, a família Philopteridae, tá? Que tem aí os piolinhos de aves bem importantes, tá? Eles têm a diferença, o Philopteridae, tá? Lembra fino, tá? Parece um grãozinho de arroz, né? Então é um Phinopteridae, né? É um parasito fino, diferente dos outros piolhos que a gente viu, tá? Os gêneros mais importantes são Lipeuros, Gonioides e Goniocotes, porém o principal é o Lipeuros, tá? Ele é extremamente comum em galinha e outras aves, inclusive psitacídeo, pombo, etc, tá? Então, assim como todos os outros piolhos, né, eles causam muito estresse. Em animal de produção, isso é um problema, porque significa perda econômica, e em animal de estimação, isso significa automutilação,
Esse animal pode ter problema comportamental, pode até vir a óbito, porque aves são muito sensíveis, tá? Então, eles têm esse corpinho fininho, tá? E aqui, novamente, estamos falando de um macho, por quê? Porque eu tô vendo a EDAgo do macho aqui, escondido, né? E esse é o Lipeurus caponis, tá? Por que ele chama caponis? Porque ele usa um capacete, tá? Olha aqui, na cabeça dele, tá? Tem literalmente um protetor aqui de cabeça, parece um capacete, tá bom? E aí nós temos também o Strutiolipeurus, que parasita emas e avestruz, tá? Vou ensinar para vocês que quando a gente fala, sempre que a gente falar de Strutio, a gente fala de avestruz, tá? Ó, então já ensinei vários truques para vocês. Porcelle, que é pouquinho da Índia. Felícola, que é Felis. O que mais que eu ensinei para vocês? Até já esqueci, tá? Strutio significa avestruz, tá bom? Então, se é um Strutio lipeurus, é o lipeurus que parasita a avestruz. Olha que fácil, tá? E nós temos também columbícola. Columbus é a espécie do pombo, tá? Então, tudo que é columbi ou columbus se refere a pombo. Logo, columbícola é o piolho do pombo. Que fácil, né? Eles também fazem parte da família Filopteridae, lembrando, Filopteridae, né? Então é o piolho fino. E aqui a gente vê, né, que ele tem a diferença dele é que ele tem dois chifres aqui, dois espinhos no meio da cabeça. Aqui um Strutiolipeurus do lado esquerdo e do lado direito um pombo infestado por columbícola. Infestado por columbícola. Vou mandar para vocês que uma vez eu salvei uma pomba, eu era criança veterinária, né? Eu salvei uma pombinha e eu não lembro mais o nome que eu dei para ela, mas a minha pombinha, eu tratava ela todos os dias, eu dava milho para ela, eu criava ela dentro de uma caixinha. Hoje eu vejo que isso é crueldade, mas eu achava aquilo no máximo, porque eu amava a minha pombinha. E eu dormia com a minha pombinha, eu brincava com ela. Gente, hoje eu fico pensando que irresponsabilidade, a pomba cheia de doença, meu Deus do céu. Nossa, eu dei muito trabalho para o meu anjo da guarda, eu dou trabalho para ele até hoje, mas enfim. Só para descontrair, né, eu tinha minha pombinha e ela dormia comigo. Até que um dia eu olhei que na lateral do meu colchão tinha uma fileira de piolho e era columbícola, provavelmente. O que eu fiz? Porra nenhuma, continuei dormindo com a pomba até o dia que ela morreu. E demorou um bom tempo, assim, a gente viveu junto muito tempo e a gente se amava, viu? Era uma relação muito legal. Ela era minha pombinha. Pena que ela faleceu. Vai em paz, pombinha. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Falei igual o homem da cobra. Falei para burro aqui, falei muito. Mas eu estou satisfeita porque consegui completar esse conteúdo de hoje. Então, só para recapitular, nós falamos hoje de classes, da classe insecta, né, que pertence aos insetos. Eu introduzi esse assunto para vocês hoje. Nas próximas aulas a gente vai continuar falando dos insetos. Hoje, especificamente, nós falamos dos triatomíneos, né, que fazem parte ali dessa ordem dos triatomíneos, dessa subfamília dos triatomíneos, tá? Nós falamos dos piolhos e também falamos das pulgas, tá? São parasitas muito importantes, todos eles vocês vão ver para o resto da vida de vocês, muitas vezes. Se você for trabalhar com saúde pública, você vai precisar identificar triatomínio, isso é importante. E para você, como médico veterinário, é importante também. Se você for trabalhar com animal de estimação, você vai ver pulga todo dia, praticamente. Principalmente quando o tutor falar que não tem pulga, você vai achar, né? E se você for trabalhar principalmente com animal silvestre, muitos animais silvestres vão ter piolho, vão ter, né, pulga, principalmente piolho nas aves, né, que é extremamente comum. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Não se assustem, porque é muita coisa, muito nome, mas se preparem, porque vem muito mais coisa e tudo vai cair na prova, tá bom? O próximo vídeo, então, na verdade, eu acho que eu devo fazer uma sequência, estou estudando a possibilidade, talvez eu vá gravar todos os parasitinhos
como se eu estivesse dando uma aula prática para vocês, mas eu acho que eu vou ter que gravar isso seriado e depois juntar, não sei como eu vou fazer ainda, mas provavelmente vai vir um vídeo só para vocês, tá bom? E aí a gente vai vendo como vai se proceder essas aulas práticas. Eu mandei para vocês aí o conteúdo da aula prática, tá? Então vocês vão acompanhar pelo conteúdo da aula prática, pela apostila de vocês, que no final do ano vocês vão conseguir juntar tudo, mas por agora não vai ter como, porque eu vou mandando um por um. E aí vocês vão acompanhando, tá? O conteúdo lá pelo material da prática e comparando e acompanhando com aquilo que eu vou mostrar para vocês no microscópio, tá bom? A gente se vê em breve e espero que tenha sido proveitoso. Até mais.